I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement. Oi, galera esperta e inteligente do canal da Pro. Como vocês estão? Vamos lá trabalhar em mais uma aula de matemática. Dessa vez está mais suave. Vamos falar de sólidos geométricos, em especial as pirâmides. Sendo assim, eu trouxe algumas para mostrar para vocês, apesar que eu acredito que vocês já conhecem. Vamos lá, vamos revisar. A primeira é essa aqui, ó, pirâmide de base triangular. A base dela é um triângulo. Lembrando que a base é a face que fica para baixo, né? Que sustenta a pirâmide. Temos a pirâmide de base quadrada, porque a face que é a base dela é quadrada. Temos a de base pentagonal, tem 5 lados. E a de base hexagonal, que tem 6 lados. Depois dessa revisão, vamos para a nossa aula? Então, vem comigo para a minha mesa. Aula 9. As figuras geométricas. O que vamos aprender? Nesta aula, vamos analisar, nomear, comparar figuras espaciais, identificar regularidades nas contagens de faces, vértices e arestas, e associar figuras espaciais às suas planificações. Questão número 1. Cláudia estava pesquisando sobre museus e encontrou uma fotografia do Museu Louvre em Paris. Esse aqui, ó. Ela começou a analisar a entrada do museu e observou que poderia associá-la a figuras geométricas. Essa aqui, ó, é a entrada do museu, certo? Realmente, ela se parece com uma figura geométrica. Letra A. Qual figura geométrica você encontra na entrada do Museu do Louvre? Vamos analisar? Aqui, ó, um vértice único na parte superior. Faces laterais triangulares. Logo, já podemos concluir que trata-se de uma pirâmide. Agora, temos que observar a parte que forma a base. No caso, ela é quadrada. Logo, essa figura é parecida com uma pirâmide de base quadrada. Anote aí na letra A como resposta. Letra B. Depois que ela identificou a figura geométrica da fotografia, ela elaborou um quadro para identificar o número de vértices, de faces e de arestas de algumas pirâmides. Ajude Cláudia a completar o quadro. Eu vou auxiliar vocês aqui nessa primeira pirâmide, certo? Porém, as demais é com você. Vamos lá? Então, aqui está o sólido, nessa primeira coluna aqui. Temos 3 sólidos, que são as pirâmides. Nessa segunda coluna, temos os nomes de cada uma delas. Aqui, ó. Pirâmide de base triangular, pirâmide de base quadrada, pirâmide de base hexagonal. Vamos agora completar as outras linhas. Aqui, ó, número de lados do polígono da base. O polígono da base é aquele que fica na parte de baixo, certo?
Aqui, se a pirâmide é de base triangular, logo o polígono da base é um triângulo. Um triângulo tem 3 lados. Prestem atenção ao nome de cada pirâmide aqui, ó. Quadrada, no caso, o polígono é um quadrado. Quantos lados tem um quadrado? E aqui a base hexagonal, quer dizer que o polígono da base é um hexágono. Quantos lados tem um hexágono? Sabendo isso, fica mais fácil. Agora, número de faces. Contaremos as faces laterais e também a face que forma a base. Nesse caso, teremos, na pirâmide de base triangular, 3 faces laterais e mais a face que é a base. Então, temos 4 faces. Número de vértices. Vértices são as pontas, certo? Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4. O número de faces de uma pirâmide é o mesmo número de vértices, tá bom? Serve para as outras também. Agora, o número de arestas, que são as linhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 arestas. Então, agora, você vai fazer a mesma coisa com a pirâmide de base quadrada e com a pirâmide de base hexagonal. Letra C. Quais regularidades você observa sobre os elementos das pirâmides? O que essa questão está querendo saber é quais as características ou quais padrões você observa nos elementos que compõem uma pirâmide. No caso, vértices, faces e arestas são os elementos, certo? Então, o que é que você observa que acontece sempre da mesma forma em todas as pirâmides? Um exemplo, aqui, ó. Se você olhar aí o quadro que você acabou de preencher, você vai ver que o número de faces de uma pirâmide é igual ao número de vértices dessa mesma pirâmide. Então, por exemplo, uma pirâmide de base triangular, ela tem 4 faces e também 4 vértices. Uma pirâmide de base quadrada, ela tem 5 faces e também 5 vértices. Isso já é uma regularidade. Então, você vem aqui, ó, nesta primeira linha e anota essa primeira regularidade já para começar a responder sua questão da letra C. Então, vamos lá. Você anota o número de faces é o mesmo número de vértices. Já é uma regularidade. Outra regularidade também que podemos verificar é que o número de arestas, no caso de linhas, é sempre o dobro do número de lados do polígono da base. Vimos que a base das pirâmides, elas são um polígono. Um polígono de 3 lados, um polígono de 4 lados, um polígono de 6 lados. Então, o número de arestas é sempre o dobro do número de lados desse polígono que forma a base. Então, você vem aqui e escreve: o número de arestas é o dobro do número de lados do polígono da base. Então, aqui eu já deixei para vocês 2 regularidades. Veja se você encontra mais algumas, porque tem. Tá bom?
Agora vamos lá. Questão número 2. A professora Cecília pediu que seus alunos montassem alguns sólidos geométricos. Valéria montou um sólido com as seguintes características. Então, vamos ver as características aqui desse sólido que a Valéria montou. Ele tem 6 vértices. Se tem 6 vértices, não pode ser uma pirâmide de base quadrada e nem uma pirâmide de base triangular. Por quê? Lembrando, os vértices são as pontas. Então, qual desses aqui tem 6 pontas? Isso é uma característica. Vamos à segunda. Tem 10 arestas, no caso 10 linhas. Qual desses aqui, ó? Desses que estão aqui, minha gente. Qual deles tem 10 arestas? E 6 faces. Lembrando, essas características são do mesmo sólido geométrico. Aqui, qual deles tem 6 faces? Faces triangulares, ou seja, já sabemos que é uma pirâmide. Então, sabendo disso, já eliminamos alguns aqui. E a base é pentagonal, ou seja, polígono que forma a base tem 5 lados. Aí na letra A, de acordo com essas características, qual foi o sólido construído por Valéria? Então, de acordo com todas essas características aqui, o sólido que ela construiu foi esse primeiro prisma, verde, essa pirâmide de base quadrada, azul, esse prisma, lilás, ou essa pirâmide de base pentagonal, vinho. Qual dos sólidos ela construiu? Marque um X na resposta certa. Letra B. Qual o nome do sólido construído por Valéria? Então, você já descobriu qual o sólido que ela montou. Qual é o nome dele? Escreva aqui, ó. Depois, a letra C. Qual das planificações abaixo representa o sólido construído por Valéria? Então, aqui temos a planificação de uma pirâmide de base triangular, a planificação de uma pirâmide de base quadrada, a planificação de uma pirâmide de base pentagonal e a planificação de um prisma de base hexagonal. Qual dessas planificações representa o sólido que a Valéria construiu? Gente, é fácil, né? Tranquilo responder isso aqui. Galera, hora de dar tchau. Fim de atividade. Ufa, um momento mais feliz para vocês, que eu sei. Antes de ir embora, inscreva-se no canal da Pro, curta esse vídeo, vão nas redes sociais, interajam comigo e um super beijo. Tchau e até a próxima aula.